Fala galera, hoje é dia de Lanterna Verde Absoluto número 2. É uma história da DC, escrita por Dennis Camp e desenhada por Javier Rodrigues no ano de 2025. Absolute Green Lantern número 2 é sequência direta da primeira edição dessa nova abordagem do Lanterna Verde. Se você ainda não viu o vídeo sobre o volume 1, o link pra ele tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta pra esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com o anel de luz formado na escuridão, dessa vez se dirigindo a Jo Mullein, dizendo que ela é um ser que existe no nível verde da luz, e ela precisa conhecer a si própria para conseguir comandar a chama, e para isso ela deve ser completamente sem medo. Jo ouve isso na sua mente, enquanto estava diante de Hal Jordan, que tinha acabado de eliminar todos os que estavam naquela lanchonete usando a sua mão negra. Hal fica surpreso ao ver Jo envolvida com aquela luz verde, dizendo que ela estava parecendo o próprio Abin Sur. Mas Jo também não sabe direito o que aconteceu com ela. Ela só diz que sente algo dentro de si, um impulso, uma voz na sua cabeça que a guiou até aquele local. Só agora ela percebeu que essa força desconhecida a levou diretamente até Hal Jordan. Jo pergunta sobre a sua mão negra, e Hal pede para ela não chegar mais perto, porque ele não consegue controlar aquela mão. Ela reage quando se sente ameaçada. Ele tentou de tudo para impedir, mas aparentemente força de vontade não é o suficiente para controlar a mão negra. Eles ainda não sabem as regras de tudo aquilo, então Hal pergunta se ela se lembra do que aconteceu com John Stewart e com Guy Gardner. Acontece que, um tempo antes, em Evergreen, Abin Sur saiu da sua nave, a Lanterna Verde, e desceu até a cidade, onde ele diz que é um ser que existe no nível verde da luz e que eles não devem ter medo. Nesse momento, alguns curiosos já se amontoavam ao redor daquilo, e alguns policiais tentavam acalmar as coisas. Um grupo de policiais era formado pela oficial Rita, pelo policial Roy e pelo xerife Guy Gardner. Guy, de primeiro momento, tenta uma aproximação mais pacífica e se apresenta como o representante da lei naquela cidade. Mas em resposta, Abin Sur estende a sua mão na direção de Guy e começa a emanar uma energia, dizendo que o julgamento começou. Os policiais interpretam isso como uma ameaça e apontam armas para o alienígena. Mas Abin Sur fala que Guy Gardner não é uma entidade que existe no espectro da luz, então ele não precisava ter medo. Mas claro que nem Guy e nem os outros policiais entendiam o que isso significava, e eles continuam apontando as suas armas. Jo Mullein, Hal Jordan e John Stewart estavam ali também. E Jo repreende os policiais por estarem realizando esse primeiro contato com hostilidade. Eles não sabem as reais intenções de Abin Sur, ou se ele era perigoso ou não. John comenta que eles viram como Abin Sur envolveu a cidade inteira numa espécie de redoma, ou seja, eles estavam presos ali. Então não era uma boa ideia ser inimigo do alienígena nesse momento. Jo não percebeu na hora, porque estava focada em Guy, mas Hal fala que não conseguiu parar de olhar para a multidão. Ele viu todos extremamente assustados, chocados, como se as suas vidas dependessem da decisão de Guy sobre o que fazer a partir daí. E Guy decidiu dar ouvidos a Jo, então ele abaixou a sua arma. O problema é que o julgamento de Abin Sur já tinha terminado, e o resultado foi Abin Sur emitindo uma energia verde das mãos e simplesmente desintegrando Guy Gardner na frente de todos. Logo depois de fazer isso, Abin Sur ainda informa que o novo julgamento estava em andamento, ou seja, ele iria julgar a todos ali presentes. Rapidamente, os policiais começam a atirar na criatura, mas ele se defende usando a sua energia verde, o que faz os tiros ricochetearem. E a todo momento, Abin Sur continuava dizendo para eles não terem medo.
mas um dos disparos de Rita acaba acertando uma civil, que morre com o tiro. E provavelmente, como represália por isso, Abin Sur simplesmente mata Rita, cortando a sua cabeça. Roy tenta atirar em Abin Sur também, mas dessa vez o alienígena não apenas se defende usando a sua luz verde, mas também arranca a mão de Roy, que ainda estava segurando a arma. Jon Stewart rapidamente se mobiliza para tentar estancar o sangramento e salvar a vida de Roy, enquanto Hal, totalmente chocado com aquela situação, vê a arma de Rita no chão e ele a pega. Assim, Hal Jordan aponta a arma para Abin Sur, e nesse momento o alienígena anuncia que o julgamento de Hal Jordan estava em progresso. Ao ver Hal apontando a arma para o alienígena, Jon se põe na frente dele, mandando ele abaixar a arma. Mesmo porque todos que tentaram atirar em Abin Sur ou morreram ou ficaram à beira da morte, como é o caso de Roy. Com isso, Hal decide ouvir Jon e ele recua. Só que nesse momento, Abin Sur se dirige diretamente para Jon Stewart, dizendo para ele não ter medo. E com isso, o alienígena simplesmente vai embora, voltando para sua nave, para sua lanterna verde. No presente, Jo diz que não percebeu a hora que Hal pegou aquela arma. Era a arma de Rita. E ela também não chegou a ver Hal a entregando. Então Hal simplesmente materializa a arma com a sua mão negra, revelando que tá com ela esse tempo todo. Hal diz pra Jo ir embora. Ele é muito perigoso com aquela mão negra. Aquela coisa tinha fome e ela queria consumir luz. Não apenas a luz verde, mas de qualquer espectro. E ela não quer apenas absorver a luz, mas sim sobrepujar, substituir. Ele também sente que esse poder é alienígena e muito antigo. Algo que deveria estar enfraquecido e esquecido. Mas parece que alguém libertou essa entidade e lhe deu forças, e agora ela está em todos os lugares. Hal tenta lutar contra, mas é difícil. A voz está constantemente na sua cabeça. Ele tenta não dar ouvidos, mas a voz da Mão Negra continua dizendo que Hal estava certo. Naquele momento no passado, depois da saída de Abin Sur, Hal, Jo e Jon continuam presos na redoma da Lanterna Verde. Roy foi levado para cuidados médicos numa casa, e Hal se sentia culpado por tentar confrontar Abin Sur ao invés de ajudar Roy. Mas Jo fala que não tem nada que possam fazer agora. Então Jon comenta sobre essa atual situação. Seja lá o que está acontecendo, o que é esse tal julgamento de Abin Sur, Jon acredita que ninguém vai aparecer para ajudá-los. E caso isso aconteça, eles devem se perguntar como poderiam eliminar Abin Sur. Acontece que Jon acredita que encontrou uma forma de fazer isso acontecer. E enquanto diz tudo isso, ele tira do bolso a aliança de Jo e começa a olhar para esse anel. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Lanterna Verde Absoluto número 2 começa a desamarrar aos poucos o nó que criou no número 1. Aqui o quadrinho vai dando mais explicações, que são bem interessantes, mas ainda fica muita coisa para as próximas edições. Então o roteiro faz o seu papel, a narrativa é bem média, mas a arte aqui eu particularmente não gosto, principalmente dos cenários desfocados que trazem um ar meio amador. De qualquer forma, as questões abertas ainda me prendem na história. Por isso, as próximas continuações são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.